Pronto. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje aqui a ideia é para a gente dar uma visão geral para vocês, né? De como é a prova, né? Quantas questões são, dar algumas dicas das questões que mais caem. E hoje eu convidei dois alunos, né, que foram certificados, né? A Sara e o Pedro Isaías. E aí, como eles têm um compromisso mais adiante, eu vou deixar logo eles falarem, e aí, caso quando eles concluírem, eu entro e falo mais alguns detalhes. Beleza, galera? Tranquilo? Sara e Pedro, fiquem à vontade aí. Bom, eu vou falar aqui mais ou menos sobre a minha experiência que eu tive com a prova. Eu não sei se você, eu acho que o professor Márcio já deve ter passado para vocês, né? Os assuntos que mais acabam mais caindo, cai um pouco dos outros também, mas cai muito o SPF, STP, IRSTP e IPv6. No finalzinho, quando já estava perto da prova, eu foquei mais na parte das questões mesmo, como vocês já terminaram, né, o curso, vocês já devem ter uma base melhor da teoria. Eu darei a dica de vocês focarem mais na parte das questões agora. Eu, particularmente, comecei a fazer a prova na parte de múltipla escolha, que eu acho a parte pior, ainda mais porque lá ele não diz quantas questões estão certas, que a gente faz as questões, né, tem lá escolha 3, escolha 2, lá na prova não tem. Ele só diz a questão e a gente sabe que é múltipla escolha por causa do formato. Aí eu, particularmente, prefiro começar por ela, porque até que vale mais para a prova também. Eu acho que mais sobre isso mesmo, focar nas questões que caem mais e procurar dar uma leve revisão nas outras coisas, que eu acho que até o professor Massi disponibilizou um teste mais geral para vocês estudarem para a prova. Eu acho que estudando por esse teste dá para vocês fazerem uma boa prova e não fique com medo não que a prova dá certo. Cai realmente o que a gente vê, não tem nada de demais assim que possa cair, não. Eu acho que é isso. Zé, você vai querer falar mais alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. O que eu posso adicionar? Tem as questões de VOF, né? Tem a de escolha única e de múltipla escolha. Eu acho que o professor até aconselhou a gente na competição, né, que teve, a começar pelas de múltipla escolha, porque elas valem mais, né? Começa VOF, aí depois é single choice, né? Escolha única, vale um pouco mais, e depois vem as de múltipla escolha. Então, pode ser uma ideia boa vocês começarem pela de múltipla escolha. E em relação ao conteúdo, tem as coisas que caem mais, né? Eu acho que na parte de routing, talvez a Sara, como fez, tenha uma noção do que possa cair mais. Mas é aquilo que a Sara falou também. O que a gente estuda cai, né? Claro que acaba dando uma ênfase em alguma coisa, mas realmente cai o que a gente estuda, né? Acho que é isso. Eu vou completar, assim, vou completar mais um assunto, assim, né? Não um assunto específico, né? Cai bastante coisa, cai esses assuntos que eles falaram, né? Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, OSPF, IPv6, VLAN, cai tudo isso daí. E, assim, cai alguns detalhes, né? Vocês vão ver que alguns detalhes vão cair. Às vezes ele pergunta quantos segundos tem no hello que é trocado dentro lá do OSPF. Tem coisa. Às vezes ele fala, por exemplo, qual o código sei lá, o código específico. Às vezes cai. Mas dificilmente cai? Dificilmente cai, mas cai nesse tipo de questão. Mas, vocês, só lembrando que são 60 questões. Então, não se desesperem caso essa questão, sim.
a Sara já respondeu. Não se desespere caso caia uma questão dessa, né? Professor, decorar algumas coisas é difícil? Eu não decoro tudo que tem dentro desse material aí, não. Tem muita coisa mesmo. Né? Por isso que a prova não é para tirar 1.000 pontos, a prova é para tirar 600, acima de 600 pontos, certo? Então, assim, complementando o que a Sara e o Pedro Isaías falaram agora há pouco, o que é que eu posso complementar, né? Primeiro, em relação à prova, né? A prova são 60 questões, certo? Elas são 3 tipos de questões. True ou false, né? Verdadeiro ou falso. Single choice, uma única escolha, e multiple choice. Como a Sara já alertou, o multiple choice, diferentemente de algumas das questões que vocês estão fazendo, tanto nos testes quanto em alguns arquivos aí, ela não vem dizendo quantas questões vocês têm que marcar. Então, fiquem atentos, né, principalmente com esse tipo de questão. Então, o que é que eu aconselho? Comecem com esse tipo de questão. Por quê? Porque a cabeça de vocês está menos cansada em relação à prova, certo? Então, vocês cheguem lá, comecem pelas múltiplas escolhas, porque elas valem mais. Então, atenção redobrada. Lembrando que vocês têm apenas 90 minutos para fazer essas questões. Né? Então, dá por volta de 90 segundos para cada questão, 1 minuto e meio para cada questão. Então, umas questões vocês vão chegar e já vão responder e vão ganhar tempo para questões mais difíceis. Outros tipos de questão que a Huawei costuma colocar são questões que envolvem comandos dos equipamentos dela. Um display, aí ele mostra um cenário, né, alguma coisa que você consiga, deixa eu mostrar aqui um tipo de questão que pode cair assim, ó, deixa eu só compartilhar aqui minha tela aqui, ó, deixa eu ver aqui, pronto, por exemplo, assim, ó, a Huawei costuma gostar desse tipo de questão aqui, ó, ela tem aqui, ó, ela mostra um display, no caso aqui é um display OSPF V3, aí ela mostra aqui o resultado do comando e pergunta, no caso aqui ele está perguntando quais são as alternativas verdadeiras, né, então vocês têm que avaliar, então ela gosta aqui desse tipo de questão, no caso aqui, ó, são 3 itens que, né, ó, OSPF, V3, qual é a área? A área 0, ó, tá aqui, ó, a área 0, ó. Qual é o processo ID, ó, é 1, ó, processo ID 1, a prioridade, DR Priority, local é 1, aqui ó, DR Priority é 1, que é a prioridade padrão, né? E o roteador, o router ID do vizinho é 1001, não, ó, esse aqui tá falso, é 10022, certo? Então, esse tipo de questão a Huawei tem gostado, ela costuma colocar esse tipo de questões na prova de vocês, né? Então, assim, reforçando, comecem pelas questões de múltiplas escolhas. Beleza? Algumas casquinhas de banana, né, Moacir? Tem sim, não vou iludir que não tem casca de banana, não. Agora, sim, alguém de vocês escolheu a prova em português ou todos escolheram em inglês? Eu escolhi inglês apenas. Certo, alguém escolheu em português, só para eu ter noção. Escolheu português, o Bruno. Alguém além do Bruno escolheu português? Alguém além do Bruno escolheu português a prova? Então foi só o Bruno, né? Bruno, você vai me fazer um favor. Quando concluir a sua prova, eu queria que você me mandasse um áudio,
né, tem lá no meu Telegram, me dizendo assim, se caiu alguma questão que não estava dentro do conteúdo que foi estudado dentro da prova, entendeu? Tipo um frame relay, um RIP, algum outro desse tipo, tá certo? Beleza? Ok, professor, beleza. Tudo bem. Pronto, porque assim, eu queria receber o feedback, porque eu ouvi dizer que a prova em português tanto não é tão boa a tradução, quanto ela estava trazendo questões que não estavam dentro do programa. Então, o programa anterior, da versão 2.5, ela, por exemplo, incluía frame relay, incluía RIP, e aí eu queria ver se vai cair algum desse tipo de questão, até para orientar os próximos que vão fazer essa prova, tá certo? Beleza? Então, pronto. Beleza, professor. Dúvidas sobre as questões, os tipos de questões, como é que vocês devem proceder em relação a essa prova? Mostre só uma questão, uma pergunta, na verdade. O teste final disponível na plataforma já dá uma norteada boa para se sair bem no teste? Dá uma boa visão, assim, dá uma boa sensibilidade em relação ao teste, mas quem tiver ali próximo de 600, eu aconselho fazer bem mais testes. Eu diria que sim. Como assim? Como ela é aleatória, vocês podem pegar questões mais fáceis ou mais difíceis, né? Eu diria que um número bom para vocês estarem vamos dizer, mais seguros seria acima de 850 pontos em relação aos testes lá. Outra coisa, deixa eu perguntar para vocês, vocês já tiveram acesso, deixa eu ver aqui, vocês tiveram acesso a um desses dois arquivos, que eu vi alguém colocando uns arquivos dentro do grupo. Vocês tiveram acesso a esses dois arquivos aqui, ó? Vocês tiveram acesso? Pode dar um zoom? 700, deixa eu olhar aqui, deixa eu botar no começo, talvez fique mais fácil. O nome do arquivo é 750 HCARS, e esse outro aqui é H112-211 Prepare-Way.Premium. Eu vi, não lembro quem foi que colocou assim, uns 2 ou 3 arquivos, não sei se esses aqui já estavam inclusos, né? Eu lembro que a Sara, no início do curso, publicou, foram três arquivos desse último que você está mostrando aqui agora. Esse daí realmente eu não vi, nem esse 750. Mas eu estou aqui, estou no Telegram agora, mas realmente não vejo esses arquivos. Tá. Eu vi alguns arquivos com o nome de Test King. Isso, exatamente. É esses aí que a Sara compartilhou. Tá. Eu vou fazer o seguinte, na via das dúvidas eu vou compartilhar esses dois, são também, a maioria dos testes que vocês estão fazendo também tem aqui, só que aqui tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque ele pode ter algumas questões, e tem algumas questões com gabarito errado, entendeu? Então tem que ter um cuidado redobrado. Alguns dos testes ainda tem um ou outro no teste lá dentro da plataforma que ainda aparecem lá, mas a gente já corrigiu bastante, entendeu? Então é só um alerta aí para vocês. Beleza? Beleza, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, eu bolei aqui uma revisão rápida de alguns assuntos importantes que eu acho que vale a pena vocês estudarem até a data da prova de vocês, certo? Quais foram esses? Os que os meninos destacaram aí, né? Spanning Tree, Raptor Spanning Tree, OSPF, IPv6, e eu vou ver se consigo ainda falar um pouquinho de VLAN, né? Eles não tocaram no assunto, mas VLAN também é um assunto que cai bastante. Eu acho que a Sara já saiu, mas o Pedro ainda está aí, pode confirmar também, que é um assunto que
que tem caído bastante, principalmente tagueado, tipo de VLAN, alguma coisa do tipo, tá certo? A ideia aqui não é aprofundar, a gente não tem tempo para aprofundar, eu vou dar uns highlights, eu espero que vocês estejam com um cadernozinho aí pertinho de vocês para anotar, e pegar essas dicas e estudarem até a data da prova de vocês, certo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou começar com Spanning Tree, certo? Para que serve o Spanning Tree? O Spanning Tree é um protocolo, né, de camada 2, que ele evita loops dentro da tua rede, certo? Uma parte importante desse protocolo chama-se root bridge. Professor, o que é esse root bridge? Root bridge seria o manda-chuva, certo? Seria o manda-chuva em relação aos outros switches, certo? Prioridade, né? A gente vai já tocar no assunto da prioridade, né? Então, o root bridge, ele é um manda-chuva, né? Os outros a gente chama ele de não root, certo? Então, deixa eu até aumentar aqui, eu acho que fica pequeno quando fica na apresentação, que fica melhor para vocês visualizarem. Deixa eu ocultar isso aqui. Eu não vou passar slide por slide, porque senão a gente não tem tempo. Então, esse aqui é o manda-chuva. Então, vocês visualizam que aqui tem um loop, né, tem um caminho fechado, e aí um desses caminhos, ele vai estar bloqueado, né, ele vai estar, no caso aqui do Spanning Tree, ele vai estar no modo alternate. Já no rápido Spanning Tree, ele já tem duas opções, ele pode ser alternate, né, ou backup, certo? Então, como é que eu faço a eleição do meu root bridge? É bem simples, ele tem um tal de um bridge ID. Professor, anotem aí, como é que o root, o manda-chuva, o root bridge é eleito? Ele é eleito com o menor bridge ID. Quem tem o menor bridge ID, ele é eleito. Beleza? Dúvidas até aqui? Se tiver dúvida, pessoal, é só dar um ok, porque como eu compartilho a minha tela toda, eu não consigo ver o chat. É só dar um alertazinho aí, eu paro aí, dar um alertazinho que eu abro aqui. Como é que é composto o Bridge ID? Ele é composto de dois pedaços. Um pedaço com 16 bits. Então, esses detalhes, às vezes, é importante, não? 16 bits, então, ele vai de 2 elevado a 16, que dá 64.500 e pouco. Então, esse aqui é o default, né, o valor default do Bridge Priority, 32.768, certo? 32.768 é o lá. Então, o Bridge ID é composto por dois pedaços, esse daqui que é 16 bits, e tem o outro que tem 48 bits, certo? Tem 48 bits, que é composto pelo MAC do teu equipamento aqui, certo? E aí, como é que eu faço para escolher o meu root? É o menor. Vejam aqui, ó, que ele como eu modifiquei, né, ele não está o padrão, quem é meu root é esse carinha aqui. Então, geralmente, é aconselhável que vocês façam na rede, no ambiente normal, que você altere o root bridge, ou root priority, o bridge priority, desculpa, bridge priority, para que vocês façam a eleição, vocês decretem a eleição daquele switch que seja mais potente, por exemplo. Tá certo? Então, anote aí. Como é que eu escolho o meu root bridge? Através do meu bridge priority, né? Ou o menor bridge ID, certo? Menor bridge ID. Beleza? Outra informação que é importante. Professor, diz. Desculpa, eu não consegui entender muito bem como é que eu identifico o menor bridge. Se o senhor puder repetir, por favor. Pronto, como é que eu identifico quem é meu menor bridge aqui, ó? Meu menor bridge é quem tem um valor menor. Quem é menor entre 4.096 e 3.768?
Tá ok, entendi. Obrigado. Beleza? Beleza. Outra informação, não sei quem foi que falou aí, ó, outra informação. Professor, se esse daqui, ó, se esse aqui tivesse 32.768, então esse daqui, todo mundo ia ter o valor padrão do Bridge Priority. Como é que eu vou descobrir? Quem tem o menor MAC, certo? Quem tem o menor MAC. Então, você ia olhar, esse aqui é o 01, 02, 03, 04 AA. Esse aqui é o 4BB, aqui é o 4CC, 4DD, 4E, 4EF. Então, quem seria, se esse daqui fosse o valor padrão 378 ou 68? Ainda continuaria sendo esse, porque o AA é menor que o B, que é o menor que o C, que é menor que o D, que é menor que o E, que é menor que o F. Então, ele ainda continuaria o root priority porque ele tem um menor MAC. Beleza? Então, sempre é o menor bridge ID. Positivo e operante? Beleza? Então, pronto. Vamos seguir. Outra coisa importante é em relação aos tipos de PDUs que tem no Spanning Tree, né? No Spanning Tree, ele tem dois tipos, o Configuration e o TCN. O Configuration BPDU, anotem, isso é questão de prova também. Ele sempre sai do root para os não root. O BPDU sempre sai do root para os não root, né? Professor, mas quando está na época da eleição, todo mundo troca BPDU? Troca, porque ainda não está feita a convergência. Veja que aqui a topologia já está montada, a árvore já está montada. Quando a árvore já está montada, o BPDU, que é o BPDU, professor? Bridge, Protocol, Data e Unit. É a unidade de dados do protocolo da Bridge, certo? Então, ele tem dois tipos, Configuration e TCN. O Configuration BPDU, ele sai do root para os não root. O TCN, ele é o quê? Ele sai dos não roots em direção ao root. Para que serve o TCN? Para alertar que ocorreu uma mudança na topologia. É Topology Change Notification. Então, mudou alguma coisa na topologia, ele tem que enviar para o root para que ele possa chegar e saber que mudou alguma coisa na topologia. E aí ele manda, depois ele encaminha dentro da BPDU, informações dentro do TC e do TCA, que são duas flags, se eu não me engano, eu acho que é aqui, ou acho que é aqui, as flags, e aí ele vai dizendo que ele avisa aos outros switches que aconteceu uma mudança na topologia. Beleza? Tranquilo? Tá anotado? Informação importante. Path Cost. Path Cost é o custo para você chegar até o teu root, né? O custo para chegar até o teu root. E ele tem um padrão. O padrão que a Huawei usa é o 802.1T. Né? Pode cair questões desse tipo, né? Quanto maior a velocidade, anotem que é importante, ó, quanto maior a velocidade, menor essa minha prioridadezinha aqui, né? Menor esse valor, certo? Quanto maior, menor o meu valor, certo? Então, é tanto que, se vocês prestarem atenção, o root, o RPC, que é o Root Path Cost, ele é zero. Por quê? Porque o custo desse link aqui é zero, que ele está diretamente conectado no link. Beleza? E ele vai montando, ó, 20 mil, quem é que é 20 mil? Se você olhar aqui, ó, 20 mil é um link de 1 giga, ó. Então, significa, ó, que esse link aqui é de 1 giga, certo? Ó, esse link aqui é de 1 giga, ele vai passando essa informação. Então, ele diz, ó, para eu chegar lá no root, eu preciso de um link de 1 giga para chegar até lá, e aí vai. Beleza? Tranquilo? Para frente. Se tiver alguma dúvida, vai falando. Alguns slides eu não vou comentar com vocês. Pronto. O que é importante aqui também? Imagine, ó, que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é importante. São duas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou usar esse slide aqui para falar de duas coisas. Quando eu tenho meu root, né? Todas as portas do meu root, eles são designadas, certo?
E todas as portas que me levam ao meu root, né, ó, todas as portas do meu root, eles são designadas, ou designated, né, que é o nome em inglês. E todas as portas nos outros switches, que são os não roots, que me levam até o roteador, são chamadas de root port, né, ou porta de que vai até o teu roteador, certo? Ó, então, ó, eu aqui eu tenho dois links que vão até meu root. Então, eu tenho um loop aqui. Então, um deles, ele vai ter que ser bloqueado, né? A porta vai ter que estar no estado no tipo alternate, né? Então, como é que ele vai distinguir, ó, se eu tenho duas portas aqui, quem é que vai ser root e quem é que vai ser alternate? O port ID. Então, o port ID menor é que vai ser o root. Então, como é que eu defino o port ID? Tem a prioridade da minha porta, que por padrão ela é 128, e esse 1 aqui está relacionado à porta física, né? Aqui deve ser a gigabit 001, por exemplo. Então, aqui é 128.1, aqui é gigabit 002. Então, esse critério aqui é o de tie break, né? O de desempate. Então, ele escolhe o que tem menor. Então, essa porta aqui, ela se torna ativa, né? Encaminhando os dados, e essa porta aqui, ó, ela fica root. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Certo? Isso é importante. Os timers eu não... Pode dizer. Só uma duvidazinha. Diga. Se a porta root cair, a alternate que vai estar sempre ali disponível para seguir, enviar os pacotes logo em seguida, né? Isso. Perfeito. Se a root cair, o alternate ela vira root, ó, e aí esse link aqui se torna ativo, certo? E vejam, ó, diga. No caso, como funcionaria se caísse também a designate vira alternate, para poder depois virar a root também? Aonde? Nesse Não, roteador no caso, aqui? isso, aí no caso essa designate ela também poderia virar... Essa aqui? Isso. Não. Porque assim, vejam o que é importante, né? Ó, eu disse que todas as portas do root, ela é designado, né? Ó, mas todas as portas, tem uma porta dos não root que ela pode ser designada. Quando é que ela pode ser designada? Quando ela me leva até o meu root, ó. Vejam que se esse link aqui, ó, cair, ó, se esse link aqui cair, quem é que vai se tornar ativo? Esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó, vai me levar até o meu root, entendeu? Então, essa aqui, ó, vai ser sempre designada, entendeu? Ela vai me levar ao meu root, certo? Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Beleza. O timer eu não vou comentar aqui do timer, mas eu acho que é interessante vocês anotarem esses valores assim, às vezes cai alguma coisa de valor de time, tá certo? Não vou comentar aqui, que é mais a decorar, certo? Aqui as eleições eu também já não vou mais falar, que isso aqui também não vou falar, pronto, isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque ela é diferente no RSTP. No Expand Tree, eu tenho 5 estados da porta, certo? 5 estados da porta, certo? Por isso que o Expand Tree, ele tem a convergência dele é bem demorada, gira em torno de 30 a 50 segundos para eu convergir o meu Expand Tree, certo? Então, a maioria desse carinha chega aqui no modo Disable, certo? Depois ele vai para blocking, listen, learning, forward. Então, todas as portas, quando elas estão transmitindo e recebendo as informações, atualizando tabela MAC, tudinho, ela está no modo forward. Quem é que está dessas portas aqui no modo forward? São as portas que são designadas e as portas routed port e designated port. Elas estão sempre no modo forward, certo? Tem uma
uma tabela que eu gosto muito de apresentar, que ela não tem, eles deveriam ter colocado no Spanning Tree, mas eles colocaram apenas no Rapid Spanning Tree, que eu gosto bastante, que eu já vou antecipar e vou mostrar para vocês. Certo? Que essa tabelazinha bem aqui, ó, já antecipando, falando um pouquinho também do Rapid Spanning Tree, ó. Então, ó, tá aqui, o STP, ó, tem 5 estados da porta, certo? Ó, Disable Blocking Listening Learning Forward. Caiu, na época que eu fiz a prova, caiu uma questão dessa, certo? Caiu uma questão dessa, dizendo quais eram os estados do Spanning Tree. Então, é possível cair uma questão dessa para vocês, né? Já no Rapid Spanning Tree, ele já diminui. Não são mais 5, só são 3. Né, justamente para tentar diminuir a parte da convergência, né, e o protocolo ficar mais rápido. Então, ele elimina esses 3 estados aqui, ó, e chama ele tudo de discarding, certo? Discarding. E aqui é o learning forward ainda continua, né, ó. Uma porta forward, ela só pode estar ou ser root ou designated. Eu não posso ter uma porta alternada ou uma porta backup, que é a porta que ela vem, é um acréscimo que tem no RSTP, ela não pode estar no modo forward. Então, essas regras são importantes, porque às vezes ele bota no true ou false, tipo assim, a porta forward pode ser alternada? Não, só a root e a designated, né? Porta alternada, o que é que uma informação bem interessante e relevante para vocês, que vocês podem estar anotando aí, ó. Peguem um cadernozinho de vocês, ó, e façam essa anotação. Nesse daqui, ó, nesses 3 primeiros aqui, ó, aqui eu não tenho encaminhamento de tráfego, né? Eu não encaminho meus dados para os outros aqui. Mas eu recebo, e nem aprendo a tabela MAC aqui, né? Nesses 3 primeiros aqui, ó, Disable Blocking Listening no STP e o Discarding no RSTP, eu não encaminho o tráfego do usuário e não aprendo a tabela MAC, certo? Já nesse Learning aqui, ó, eu não encaminho o tráfego do usuário, mas eu já aprendo a tabela MAC, certo? Porque até o nome já sugere, ó, ele está aprendendo, ele já aprende a tabela MAC, né? Eu já atualizo minha tabela MAC, certo? Porque os BPDUs, eles não são trocados, então dentro dessa informação tem o MAC, tem a parte do MAC, né? Então ele já atualiza algumas dessas informações. Já no root, ele tanto encaminha o tráfego do usuário, quanto ele já atualiza a tabela, ele já aprende os endereços do MAC aí. Então, façam essa anotação que é importante, já vi questões também caindo em relação a isso, né? Em relação ao BPDU, né, nesses 2 primeiros aqui, ó, nesse aqui, ó, ele não recebe o tráfego BPDU. Eu acho que até tem deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu acho. Professor, oi. É porque não deu tempo de anotar, aí para não confundir, se você puder repetir de novo, os 3 primeiros, eles não recebem... Os 3 primeiros, eles não encaminham o tráfego, certo? Eles não encaminham o tráfego e nem aprende o endereço, a parte da tabela do endereço MAC. Eles não fazem isso. Então, nem o Disable, nem o Block, nem o Lucy, nem o Spanning Tree, e nem o RSTP nem o Discard no RSTP. Já no Learning, ele não encaminha o tráfego do usuário, mas ele aprende a parte da tabela do MAC, né? Ele aprende o MAC. Já aqui ele faz os 2. Já o forwarding, né? Que tanto quais são as portas que estão no forward, root e designate, ela aprende a tabela MAC e faz o encaminhamento dos dados do usuário, certo? Somente no estado de forward é que eu encaminho os dados do usuário, somente, certo? Nenhum outro eu encaminho os dados do usuário. E aí o que eu ia mostrar para vocês, que vocês facilmente acham
deixa eu olhar, facilmente vocês acham aqui, ó, facilmente vocês acham na internet, ó, é interessante vocês darem uma olhada também, ó, STP Port Role and Port State, bota lá, STP Role, Port, Huawei, que aí aparece isso daqui, ó, que aí ele mostra quem é que troca BPDU, né, essa informação que eu passei para vocês, ó, aqui, ó, ele não tem acesso ao BPDU, já o Lucene, aqui é só no Spanning Tree, no RSTP deve ter algum bem parecido, né, ele envia e recebe BPDU, já no Lucene faz isso, né, ó, e aí ele vai mostrando todo as informações para vocês, beleza? Vão anotando. Aqui é bem rápido mesmo a revisão, que é uns highlights para vocês darem um gásinho, e se Deus quiser, todos vão estar passando nessa prova de alguns na terça e outros na quarta. Deixa eu ver aqui, acho que foi aqui que eu parei, pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aquilo aqui é do rápido Spanning Tree. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no Spanning Tree que eu preciso falar para vocês. Isso daqui, deixa eu ver aqui. Se eu não tem mais alguma coisa para falar para vocês, eu acho que tem algumas informações aqui que eu não vou falar de falhas, aqui eu acho que vocês podem fazer uma revisão na aula de vocês, né? Aqui, ó, só para reforçar aqui, ó, o BPDU, ó, sai do root para os não roots, e o TCN, ó, o BPDU, ó, sai dos não roots em direção aos roots, né? Façam essa informação aqui. Aqui a parte pronto, acho que isso aqui vocês quiserem, pronto, acho que isso daqui, pronto, acho que esse aqui dá certo. No rápido Spanning Tree, qual a grande vantagem, né, que o rápido Spanning Tree traz para o Spanning Tree, né? Ele tem uma convergência maior, né? O grande lance do rápido Spanning Tree é que o time de convergência do Spanning Tree é 30 a 50 segundos, e ele insere dois mecanismos antes, deixa eu ver alguém entrando aqui, ele insere, seja bem-vindo aí, John. Boa noite, professor. Só para mandar um abraço para o senhor. Cheguei agora, só consegui chegar agora. Não, tranquilo. Eu vou já disponibilizo o material. Tá bom, obrigado. Aí vocês conseguem revisar alguma coisa aí. Então vamos lá. O Spanning Tree, né, ele, como eu estava dizendo para vocês, ele tem uma baixa convergência, então o rápido Spanning Tree ele colocou dois mecanismos que valem a pena depois vocês darem uma olhada. Aqui eu não vou mostrar os mecanismos, não. Aqui eu vou só destacar o que é que ele traz de novidade, né? Ele coloca uma regra a mais no rápido Spanning Tree, ele coloca o backup, né? No Spanning Tree ele já tem um alternado, no rápido ele coloca o backup. Uma outra informação importante é que no rápido Spanning Tree as portas que são destinadas aos computadores, né, eles podem ser chamados de edge port, e aí eles não trocam informações de BPDU e melhora, né, essa troca de mensagens dentro da rede de vocês, né, da rede local. Aqui foi o que eu mostrei para vocês, né, os estados da porta, né, já fiz essa revisão, mostrei para vocês, e aqui, onde é que está o cabeçalho daquelas flags que eu comentei no Spanning Tree, né, ó, o TC e o TCA, eles são, quando o TCN, ele seta, é aqui que ele modifica, dentro dessas flagzinhas aqui.
Pronto, acho que do Spanning Tree de alerta é esse, né? Lógico, vocês podem dar. É importante, principalmente a parte dos timers, então revisem a parte dos timers desse protocolo também. Eu não vou destacar aqui não, porque vocês façam a revisão e anotem que é possível cair esse tipo de questão, certo? Outro protocolo que dá para a gente fazer uma revisão legal é o OSPF. Para que serve o OSPF? Né? O OSPF é um protocolo de roteamento IGP, que ele funciona dentro de um um sistema autônomo. Ele é um protocolo, tem dois tipos de protocolo, né? Relembrando, né? Tem os protocolos estáticos e os dinâmicos, né? O estático é aquele que você vai lá e coloca a rota estaticamente, você route static, aí você bota o IP que você quer, a rede de destino, e você configura isso tudo manualmente. E tem os protocolos de roteamento dinâmico, né? Dentro do roteamento dinâmico tem dois tipos, o Distance Vector e o Link State. O Distance Vector são os roteadores que levam em consideração a quantidade de saltos. No HC e a versão 2.5 não entra já protocolos de Distance Vector, que é o RIP, é um protocolo de Distance Vector, que leva em consideração a quantidade de saltos. Já o OSPF é um protocolo de Link State, Distance Vector e Link State, né? E aí ele leva em consideração o estado do link, né? Então ele leva em consideração, por exemplo, quem tem o custo dele, ele leva em consideração quem tem uma maior velocidade, certo? E o que é importante no SPF, que eu vou destacar aqui para vocês. Um conceito importante dentro do SPF é o LSDB. Professor, como é que é feito, como é que monta o LSDB? Os roteadores, eles trocam LSAs. O que é LSA? Link State Advertisement, que é o anúncio, né? Cada um dos roteadores que estão dentro de uma mesma área, né, eles trocam esses LSAs. Então, os roteadores, eles montam esses LSAs, LSA do roteador A, LSA do roteador B, LSA do roteador C, e monta essa base de dados, né, que ele chama de LSDB, Link State Database, certo? Baseado nessa base de dados, ele roda um algoritmo chamado SPF, que é Short Path First, para calcular a melhor rota, certo? E ele vai colocar a rota mais ótima, e essa rota calculada, ele joga dentro de uma tabela de roteamento, né? E essa tabela de roteamento, ela é uma base para você entregar os pacotes em qualquer destino, certo? Beleza? Tranquilo? Eu sei que eu estou rápido, mas se vocês desejarem, não tiverem entendendo alguma coisa, pode interromper, pessoal. Eu estou rápido, mas para que eu consiga abordar dentro do tempo razoável uma quantidade maior de alertas que vocês devem estar tomando. Beleza? Mas podem interromper. O que é importante dentro do SPF? Um dos assuntos mais importantes dentro do SPF chama-se Router ID, certo? Por que o Router ID é importante? Porque esse carinha aqui ajuda a decidir quem é o manda-chuva dentro desse protocolo. O manda-chuva dentro desse protocolo chama-se DR, né? Designated Router, né? Esse protocolo ele é tão importante, ele é tão utilizado bastante ainda nas redes, que eles fizeram o seguinte: rapaz, se o manda-chuvazão falhar, eu quero que um cara já assuma isso de forma bem rápida, certo? Então eles chamaram o backup, eles construíram um cara chamado backup, né? Então é o BDR. Para eu eleger esses DR e BDR, um dos assuntos importantes é o Router ID.
tanto no OSPF V2, que é o OSPF destinado ao IPv4, quanto com o OSPF V3, todos os dois usam o Router ID com 32 bits. Né? A gente sabe que o OSPF V3 é para o IPv6. O IPv6 tem 128 bits do endereçamento dele, mas ele não, para o OSPF, ele não usa um endereço de 128 bits para o Router ID, ele usa um endereço semelhante ao endereço IPv4 que tem 32 bits. Fica o alerta importante para vocês anotarem também. Como é que eu configuro o Router ID? O ideal é que vocês configurem ele de forma manual, certo? O ideal é que vocês configurem ele de forma manual. Mas se vocês não configurarem de forma manual, o roteador ele vai escolher qual é o Router ID que deve ser trabalhado dentro daquele roteador. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai escolher o maior interface lógica, que ele chama de loopback. Então, eu estou aqui, deixa eu colocar aqui o laser, eu estou aqui nesses roteadores aqui, ó, então se aqui tem umas interfaces de loopback, são interfaces lógicas, se eu não tivesse configurado o meu Router ID, ele ia buscar quem era o meu maior interface de loopback. Se eu não tiver nenhuma interface de loopback, nenhuma interface lógica, o que é que ele vai buscar? O maior endereçamento IP dentro das minhas interfaces físicas. Mas ele sempre vai ter que ter um Router ID para poder conversar esses carinhas para definir quem é o meu DR e o meu BDR. Entendido, pessoal? Como é que é a forma de escolha do Router ID manualmente, caso não tenha manualmente, o maior loopback, caso não tenha o loopback, maior endereço da interface física. Beleza? Questão de prova, tranquilo. Certo? Anotados? Anotado? Anotado. Pronto. Quais são os tipos de rede que são suportadas pelo OSPF? Questão de prova. São 4. São 4. Quais são? Ponto a ponto, ponto multiponto e Broadcast. NBMA e broadcast. Isso, ó. Tá aqui, ó. Broadcast. Tá aqui, ó. Broadcast, ponto a ponto, ó. NBMA, não Broadcast Multiax e Point to Multipoint. Todos os 4 fazem parte das redes que são suportadas pelo OSPF, certo? Outro assunto bem importante também, ó, aqui, ó, é o tal do DR e BDR, ó, certo? Ó. E, ó, vamos dizer assim, as interações que tem entre eles também é muito importante, que eu vou destacar no próximo aqui, ó, que são as adjacências, que são a interação dos não, que ele chama isso aqui de DR orders, esses caras que, quem não é DR nem BDR, ele chama de DR orders, certo? São esses carinhas aqui. A interação deles com o DR e o BDR a gente chama de adjacência. E a interação desses DR orders a gente chama de vizinhos, ou vizinhos, certo? Então, também um conceito também importante. Isso daqui eu acho importante, mas eu não vou conseguir falar para vocês, né? Eu acho importante vocês estarem dando uma olhada nesses tipos de link no SPF. Aqui também, alguns desses campos aqui são importantes vocês estarem relembrando, porque eu já vi questões caindo, que tipo de campos cai dentro do pacote hello, então isso aqui é um pacote hello, então tem um intervalo de hello, e aqui, ó, se vocês prestarem atenção, dentro, acho que desse slide, tem os timers, os tempos, deixa eu só ver, ó, tem os tempos aqui, ó, que é importante você estar anotando em relação às redes, né, ó, 10 segundos para redes broadcast point multipoint, né, o hello time, e
30 segundos para a rede NBMA e ponte multipoint, né? E aí, também tem a questão do hello interval, que são 4 vezes esse hello package, né, o dead interval, que na verdade, o dead interval, que é 4 vezes, que é tipo assim, se você esperar 4 vezes o hello time, ele vai considerar que aquele carinha morreu. Então, eles são 40 segundos para redes broadcast e point, por quê? Porque eles são 10 segundos, 10 vezes 4, 40, né, ó, e nas redes NBMA e ponte multiponte são 120 segundos, porque 30 vezes 4 dá 120. Beleza? Alguém falou alguma coisa aí? Lembrando que eu não consigo ver, pronto, lembrando que eu não consigo ver o chat. Se vocês quiserem dar um alerta aí no microfone aí. Beleza? Deixa eu ver. Eu anotei mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Como é que é feita a eleição do DR e do BDR? Pronto. Como é que é feita a eleição do DR e BDR? Né? Assim como lá o Spanning Tree, aqui também tem uma história de uma prioridade, certo? Aqui também tem uma história de uma prioridade. Aqui, ó, se a prioridade for 0, ele não participa da eleição, né? Ele não participa da eleição. Por padrão, a prioridade no SPF é 1, certo? Mas, se você quer que um determinado roteador seja o DR, o que é que você vai fazer? Você vai aumentar a prioridade dele, certo? Você vai aumentar a prioridade dele. Então, ó, aqui é uma rede, ó, essa rede aqui, ó, vai ter um DR, certo? Vai ter um DR e um BDR. Quem vai ser o DR e o BDR aqui, professor? Quem é que vocês diriam quem vai ser o DR e BDR dessa rede aqui, ó? Dessa rede broadcast? DR é o RTC e o BDR é o RTB. Eu acho que ela até mostra no próximo slide, ó. Né, ó? Ele até mostra, ó, DR e o BDR, certo? Essa daqui é uma rede broadcast. Nessa outra rede aqui, ó, é uma rede ponto a ponto, ó. É uma rede ponto a ponto, certo? É uma rede ponto a ponto. Deixa eu... É uma rede ponto a ponto. Essa rede ponto a ponto também vai ter um DR dessa rede aqui, ó, certo? No caso aqui, ó, a DR Priority é 255, então, dessa rede aqui, ó, vai ser esse aqui, ó, né, ó, dessa rede ponto a ponto aqui. Então, vejam que vocês podem, dependendo da topologia de vocês, terem mais, tem até uma questão que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, acho que é nessa daqui. Deixa eu olhar aqui. Não, é mais para cima, acho que vai ser mais para cima. Tá aqui, é? Não. Ó, só para vocês terem ideia, ó, às vezes o que é que eles perguntam, ó, ele bota lá um valor e quer que você entenda daquele tipo de frame, no caso aqui, né, só alertando aqui para vocês. Pronto, eu acho que é esse aqui, ó, pronto. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Troca. Sim, tá vendo a tela já. Pronto, ó. O que é que ele está querendo aqui, ó? Ele está dizendo, numa rede mostrada na figura aqui, ó, se todos os links são links Ethernet, né, ó, e todos os roteadores rodam SPF, quantos DR você vai eleger dentro dessa rede, né, ó? Como esse daqui, ó, são vários, ó, daqui para cá é 1,
vamos dizer assim, é um domínio de broadcast, aqui é outro domínio de broadcast, aqui é outro domínio de broadcast, aqui é outro domínio de broadcast, aqui eu vou ter 4 DRs vão ser eleitos. Entendeu? Entendido, pessoal? Às vezes não fica tão claro, mas essa questão aqui dá essa clareza em relação a isso. É porque seria uma rede broadcast que elegeriam 4. Não, aqui não é uma rede broadcast, não. Aqui é diferente dessa daqui, ó. Essa daqui é uma rede broadcast, ó, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, é uma rede, por exemplo, aqui seria uma rede ponto a ponto, ó, que seriam várias redes ponto a ponto, ó, usando o Ethernet, um link Ethernet. Seria esse caso aqui, ó. Deixa eu voltar lá nos tipos de rede lá, pronto, ó. Tá aqui, ó, seria uma dessa aqui, ó. Uma rede broadcast, uma rede ponto a ponto, aqui chama ponto a ponto, é a rede em cima da serial, mas você pode ter uma rede Ethernet também, certo? Então, nesse cenário aqui, então, como aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4 DRs dentro dele aqui. Beleza? DRs o quê, professor? DR, Designated Routers. DRs. Aqui é uma rede, ó. Aqui é uma rede, ó. É tanto que tem IP diferente, ó. 10.0.12.0. Aqui é outra rede, ó. 10.0.13.0. Aqui, lembra que o SPF troca o quê? Não troca multicache? Isso. Então ele vai trocar um multicache aqui, ó. Depois vai trocar outro multicache aqui, vai trocar outro multicache, vai trocando vários multicache aqui. Entendeu? Professor, isso são redes ponto a ponto ou não? Ponto a ponto. Ponto a Porque a ponto a ponto é que não tem a eleição, né? Não? Porque eu tinha visto, eu não lembro aonde, que eu até anotei aqui, sim. Aqui que o ponto a ponto não tinha eleição. Pronto, isso aqui é multicast, ou broadcast, porque é Ethernet. No conceito do SPF, isso daqui é broadcast. Entendeu? Tá, ok, entendi. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Isso aqui, essa informação que eu já... Pronto, isso aqui eu já falei para vocês. Né, porque aqui aqui inclusive são dois cenários diferentes, ó. Aqui é broadcast, ó, tá vendo, ó? Não sei quem foi que perguntou, ó. Aqui é o cenário broadcast, onde eu tenho uma eleição DR, ó. Nesse outro aqui, ó, que é ponto a ponto, eu não tenho. Certo? Professor? Oi. Eu tá com um zoom aí na tela, não dá para ver direito. Não entendi. O zoom tava em cima só da palavra broadcast. Aí, e agora, melhorou? Ainda não. Afasta o zoom que eu acho que dá certo. Assim? Dá para Então deixa eu parar a apresentação, que eu não sei voltar para isso aí, né? A inteira. Pronto. Melhorou, né? Deve ter dado algum probleminha aqui. Deixa eu ver o que é que eu... sim. Sim, a eleição. A eleição, eu acho que eu fiquei da eleição e não completei a parte da eleição. Então, ó, qual é a primeira coisa que você vai olhar na eleição do DR e do BDR? É a prioridade. Quanto maior a prioridade, maior é a chance de você se tornar DR, certo? Mas se todo mundo tiver com prioridade igual, todo mundo tiver com prioridade 1, que é a padrão, qual é o outro critério para desempate? É quem tem o maior router ID, né? É tanto que vocês prestarem atenção no início no início
das questões aqui, ó, dos slides, ó, quem tem o maior router ID, ó, o maior router ID, ele geralmente ele vai se transformar no DR, certo? Tá aqui, ó, o maior router ID, ó, o maior router ID, ele vai ser o DR. Então, ele está assumindo aqui que todos têm aqui o mesmo prioridade. Beleza? Outra informação que é importante é sobre isso aqui, ó. Isso aqui é importante, mas não vai dar tempo eu mencionar isso para vocês. Já vi algumas questões caindo sobre isso aqui também, certo? LSR, LSU também é importante, mas não vai dar tempo, certo? Mas se vocês puderem dar uma conferida, pode ver. O que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, para alertar, é sobre os tipos que eu posso ter o OSPF. Eu posso ter o OSPF dentro de uma única área, que a gente chama single área, e a área padrão é a área 0. Dentro do display, geralmente ele aparece 0.0.0, deixa eu pegar um display aqui, ó, área 0, deixa eu pegar aqui, ponteiro, apontador, 0.0.0, ó, tá vendo? Então é a minha área 0, também chamada de backbone, certo? Também chamada de backbone, né? Ela, a maioria do HCA, ele só cobra o single area, né? Algumas informações ele pode cobrar do múltiplas áreas, mas não muita informação, não. Talvez ele cobre mais que existe a possibilidade de ter múltiplas áreas, né? Aqui você vai estar trocando as informações do OSPF, cada uma área distinta. E tem uns nomes que são específicos dentro de cada uma dessa parte aqui do roteamento, né? Aqui tem algumas, mas eu até passei, acho que uma vez no grupo, essa informação, que é o ABR, que é o Area Border Router, né? Então, informações que são, às vezes, importantes para vocês darem uma relembrada em relação a isso. Uma parte também que eu acho importante dentro do SPF é como eu vou implementar ele, certo? Então, eu queria destacar só como é que é o procedimento, né? Eu acho que esse aqui dá para ter uma noção, ó. OSPF 1, onde 1 é o processo, né? Então, todo mundo tem que estar dentro do mesmo processo, certo? E aqui está o router ID, ó, 1.1.1. Então, você pode definir o router ID do OSPF já num comando só, certo? Então, eu estou aqui dentro do RTA, eu faço isso. Aí eu defino a área 0, ó, que aí eu coloco todo mundo na mesma área, aí ele entra na área e você anuncia as redes que estão diretamente conectadas ao roteador. No caso aqui, ó, ele está conectado à rede 192.6810/24, e você usa a will de máscara, que você inverte os bits zeros para uns na will de máscara e os bits uns para 0, transformando ela aqui no will de máscara. Então ele vai estar dizendo aqui, ó, que vai anunciar todo mundo que está dentro dessa rede aqui. Beleza, isso aí também é informação bem interessante para vocês darem uma relembrada. Aqui, eu até comentei bem no início, às vezes a Huawei não cobra a parte prática, mas ela costuma trazer questões desse tipo, né? Display OSPF Clear, por exemplo, é um comando que você pode trazer informações dos vizinhos, né? Então, aí ele traz aqui qual é o processo, então algumas informações vocês conseguem tirar aqui, ó, qual é o processo, qual é o router ID desse roteador, né? Qual é a área que ele está pertencendo, ó, né? Esse daqui já é informações do vizinho, ó, que é o 2.2.2, aí aqui é o endereçamento do vizinho, qual é o estado que ele já está no modo full já significa que o protocolo já convergiu, qual é aquela prioridade para ele se tornar DR,
Aí ele diz, ó, quem é o DR, ó, 192.168.1.2, quem é meu BDR, 192.168.1.1, ele vai trazendo várias informações relativo a quem é o DR e o BDR. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outra, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que só... sim, aqui o que eu queria só relembrar aqui em relação à preferência, deixa eu pegar uma tabela de roteamento, pronto, aqui a preferência do SPF é 10, ela tem quanto menor a preferência, melhor a escolha das rotas, né? Então, a preferência do SPF é 10, a do RIP, se eu não me engano, é 110, as diretamente conectadas são 0, e a de roteamento como é que chama? Roteamento estático se eu não me engano, é 60, certo? Então, o SPF, inclusive, ele tem preferência em relação a rotas estáticas, beleza? Pelo menos com o padrão, né? Outro assunto que é importante é o IPv6. O que é que eu vou falar por aqui para o IPv6. O IPv6, ele traz um aumento na quantidade de bits, o IPv4 tinha 32, o IPv6 tem 128, certo? Então tem muito bits para utilizar. Então, geralmente, o IPv4 a gente usa aquele formato de decimal, né? 92.168.10.0, por exemplo, o endereço de uma rede, e o IPv6, eu não vou mencionar, o IPv6 ele traz o que a gente chama de hexateto, né? Que são esses 16 bits que são separados por 2 pontos, e ele está no formato hexadecimal. Então, a gente chama isso aqui de hexateto, que são os 16 bits, né? Então, são 8 hexatetos o endereço IPv6 possui, né? Então, são muitos bits. Você dificilmente vai conseguir decorar como a gente decora, por exemplo, o endereço IPv4, certo? Uma questão importante é que vocês podem diminuir ou condensar esse endereço. Como é que eu condenso? Basicamente são duas regras. 0 à esquerda você pode eliminar, e se você tiver uma sequência de 0, você pode colocar, por exemplo, se você tiver 4 zeros, você pode colocar apenas 1. Então, isso aqui é uma regra. E quando você tiver essa sequência de zeros, você pode transformar essa sequência de zeros em 2 pontos, né? E uma regra importante é que você não pode ter 2 vezes os 2 pontos dentro de um endereço IPv6 condensado. Beleza? Deixa eu ver... em relação ao IPv6, ele tem 3 tipos de endereços: endereços unicast, endereços multicast e endereços Ncast, certo? Eu não tenho endereço broadcast dentro do IPv6, pessoal. Não tenho. Geralmente, o IPv6, ele faz uma melhoria que, em vez de ele usar o broadcast, que é o endereço que você vai mandar para todo mundo, ele usa endereços multicast, né, que é endereço para um grupo. Né? Então, tem grupo, por exemplo, lá no SPF, tem grupo para os DR e BDR. Ô professor, lembrando que eu lembrei de uma questão agora que a gente viu de endereço reservado, não sei se o senhor lembra. E tinha lá o endereço reservado, né, 2001, não sei quanto, barra 64, né? Pois é, tem que se ligar nisso, né? Importantíssimo, né? É importante vocês lembrarem disso aqui, ó. O 2000 é unicast, só que ele é unicast global. O unicast ele é dividido em dois tipos.
unicast global e o unicast link local, que ele só funciona dentro de uma rede local, certo? Esse aqui já é o endereço que a gente vai rotear na internet, certo? Então, por exemplo, o SPF, ele usa como próximo salto um endereço de link local, o SPF v3, certo? Já os endereços multicast, ele começa com esse aqui, ó, FF00, certo? Na verdade, o multicast, ele começa com FF, né? Eu posso ter FF01, FF02, né? Porque isso daqui, ó, define o tamanho do teu aqui, ó. Como aqui são 16 bits, o FF, ele fixa essa informação, certo? E, deixa eu ver, DHCP V6, o que é que eu destacaria no DHCP V6? No DHCP V6 é bem breve mesmo, deixa eu ver se eu até... basicamente para vocês lembrarem do DU e D. O que é o DU e D? É o identificador do DHCP e, por padrão, a Huawei ele usa dois tipos, o LL, que é o Link Layer, e o LLT, que é o Link Layer com Time, né? Acho que é importante vocês darem uma relembrada nessas duas questõezinhas aqui para o DHCP V6. Tranquilo? E Pode mostrar, professor, aquele negócio de inserir o FFFE? Ah, sim, pronto. Perfeito. É importante. E eu não destaquei isso para vocês. Tá aqui, ó, o endereço unicast, é o endereço de 1 para 1. E o outro endereço, que eu não sei se eu comentei para vocês, é o Ncache, né? Ele é um endereço que não tem no IPv6, certo? Geralmente, você pode estar colocando dois endereços dois equipamentos com o mesmo endereço e baseado na origem, ele vai rotear para um determinado equipamento, né? Isso aqui é bem importante para quem vai fazer alta disponibilidade. O que o Jefferson estava alertando aqui é só em relação a esse aqui, ó, porque o IPv6 ele traz ele pode distribuir endereço automaticamente sem a utilização de um DHCP, né, que a gente chama de stateless, endereçamento sem estado, né, e que ele faz essa autoconfiguração. E para você definir o endereço daquele equipamento, um dos mecanismos, ele usa o EUI64. O que é isso? Ele pega o teu MAC, né, o teu endereço MAC, ele divide ao meio, separa aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Ele divide ao meio 24 para cá e 24 para cá. E insere FFFE, certo? Insere FFFE, né? E no sétimo bit, ele faz a inversão. Se for 0, ele vai inverter para 1, certo? Então, essa aqui é o que ele chama de EUI64. Já vi questões também trazendo esse tipo de questões na certificação, certo? Bem lembrado aí, Jefferson. É importante, sim. Um outro aspecto que eu vou falar bem rapidinho é dos tipos de VLAN, certo? VLAN, só para relembrar, ele é destinado para segmentar a rede, né? E aqui existe o formato da VLAN, o frame, que a gente chama de não tagueado ou untagged, ele é composto só por esses campos aqui, ó, destination MAC, source MAC, tipo, os dados e a parte
criptografia não, é checksum, né, que é controle de erro. E o frame tagueado, ele faz o seguinte, ele pega e joga uma tag de 4 bytes, para que você possa identificar alguns aspectos na tua VLAN, certo? Que aspectos são esses? Ó? Tem um TP-ID, aí tem essa informação dentro, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. TP-ID é o Tag Protocol Identifier, né, ó, o 802.1Q, ele tem esse valor aqui, ó, 0x08100, eu até mostrei bem no início que tem gente que cobra esse tipo de coisa, então vocês podem até depois, professor, ele não cobra isso não, às vezes cobra sim, infelizmente, às vezes ele cobra esse tipo de questão, eu não concordo muito, mas eles cobram às vezes esse tipo de questão, certo? Então, deixa eu voltar aqui. E dentro dessa tag aqui, ó, tem um campo também que é importante, que é o VLAN ID, que ele é composto de 12 bits. 12 bits. Que ele vai de 1 até 4094. Não entra nem o 0 e nem o 4095, né, que são os 12 bits, certo? A VLAN ID padrão para todo mundo é 1, certo? VLAN ID para todo mundo é 1. Deixa eu ver o que é mais importante. Acho que pronto. Os tipos básicos, né, são 3. O trunk, né, que geralmente é usado para fazer interligação de equipamentos, né, e o access, que geralmente é utilizado entre equipamentos, e o access é de ligar dispositivos finais. Geralmente é isso que é utilizado no trunk, certo? O que é o PVID, né, é o Port VLAN ID, é o identificador da porta, o identificador da VLAN, certo? Cada um dos equipamentos tem um PVID, né, por default, ele aqui, ele é 1, né, então a VLAN 1 é por default, a VLAN 1 não pode ser deletada, já fica questões relacionadas a isso, a VLAN 1 não pode ser deletada, além dela ser a padrão, ela não pode ser deletada, se não existe, você não consegue deletar a VLAN 1. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, diz. No caso, por exemplo, quando está trunk no PVID1, se eu configurar para passar o PVID 2 e 3, por exemplo, o PVID1 continua passando ou só o 2 e o 3? Numa porta trunk? Isso. Nesse cenário aqui? Não, por exemplo, eu configurei, tipo nesse cenário aí, a porta 1 continuaria passando a VLAN 1? Ó, isso. PVID 10, ó, passaria assim, ó. PVID 10, ó. PVID 10, né, ó. Eu envio para cá, ó. Envio para cá. Ele tagueia aqui, ó. Ele vai taguear aqui. Na hora que ele vai mandar para cá, ó, ele vai remover a tag e vai mandar ele sem taguear. Né? É porque a gente pulou aqui, ó. Deixa eu mostrar o Access. Cadê o Access aqui? O Access, como é que ele funciona? Ó? Eu coloco até, ele manda, não tagueado, né? Aquele frame não tagueado. Aí quando ele entra no switch, ele vai tagueia, tá aqui, ó. Ele joga a tag, né? No caso aqui 10. Quando todos as portas que tem o PVID 10, ele vai mandar. Então ele vai, remove antes de enviar e manda não tagueado. No trunk, ó, aqui é o PVID 10, né? Se fosse, pessoa pode ser um, pode ser qualquer um. Ele chega aqui, ó, não tagueado, aí ele vai taguear aqui, aí ele vem tagueado, né, até essa porta. Aí quando ele chega nessa porta, ele remove a tag e envia
para o outro lado. Aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai taguear aqui e vai tirar, remover a tag bem aqui. Isso para o PVI de 10. Nesse caso aqui, ó, ele permitiu, né, ó, ele fez o allow na VLAN 20. Então, a VLAN 20, ó, ele recebeu, ó, tagueou a VLAN 20. Como ele não é o PVI de padrão, ó, ele vai com a VLAN 20, vai com a VLAN 20 dentro lá. Ele permitiu. Aí, onde é que ele vai remover a VLAN? Dentro daqui, ó. Ele vai remover a VLAN bem aqui, ó. PVI de 20. Beleza? Nesse caso, se eu tivesse algum dado sendo enviado na VLAN 1, também passaria? Não, porque aqui não, nesse cenário aqui não. Porque aqui o PVID dele não é, o PVID dele já é 10. Ele tirou essa porta aqui do PVID 1. Certo, entendi. Entendeu? A não ser que o PVID dessa tronco aqui fosse 1. Beleza. Certo? Certo. Já a porta híbrida, né, ela é uma porta da Huawei, não tem, por exemplo, não tem na Cisco, né, pelo menos até onde eu saiba não tem na Cisco, mas parece que tem outros fabricantes esse tipo de porta, né. O que é que essa porta híbrida faz? Ela pode ser de 2 tipos, tagueada e não tagueada, certo? A tagueada, ela é semelhante a uma porta trunk, e a não tagueada ela é semelhante a uma porta access. Por que eu digo que ela é semelhante? Porque existem diferenças, né? Ela é parecida, né? Então, qual a diferença de uma porta híbrida untagged para uma porta access? A híbrida untagged, ela pode passar mais de uma VLAN dentro dela, né? Ó, então, aqui, ó, tá vendo que ele está passando a VLAN 10 e a VLAN 20 dentro de uma híbrida tagueada, ou híbrida untagged, desculpa, híbrida untagged. Já numa porta access, isso não é permitido, certo? Beleza? Então, é uma grande vantagem aí de eu colocar essa porta híbrida untagged. Já na híbrida tagueada, né, que ela é semelhante a uma porta trunk, como é que eu faço? Qual a grande diferença com a porta trunk? Ó? Vocês lembram no cenário anterior? Ó, essa daqui, ó, ela vem não tagueada, aí quando entra na porta, eu faço a tag, né, eu tagueio ela. Na hora que eu vou passar pela minha porta híbrida, eu não removo a minha tag. Então, ela vai também tagueada nas minhas portas híbridas, certo? E a outra, ela é semelhante à porta tronco. Ele recebe, ó, tagueio e ela já vai passar tagueada. Beleza? Entenderam a diferença de um para o outro? Então, acho que é importante, né, vocês fazerem uma revisão também nesses conceitos, porta híbrida, certo? Também, isso aqui também é relevante, ó. Geralmente a gente configura ela baseado na porta, mas eu já vi uma questão dizendo o seguinte, ó, se você tem um usuário que se movimenta muito dentro da sua empresa, qual é o método que você aconselha ao administrador da rede usar? Aí você pode usar um baseado no MAC, né? Então, existe também a possibilidade de você definir a tua VLAN baseado no MAC. E outras também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. 1h30 aqui, a minha garganta já está bem... Falei, eu acho que quase 1h30 aqui, tentando passar para vocês dicas importantes, dicas de ouro, para que vocês possam ter sucesso na prova de vocês no dia 13 e no dia 14. Né? Tem alguma coisa? Professor, vai ser disponibilizado os vídeos? Sim. Eu vou fazer o seguinte,
Eu já vou fazer logo o upload e vou disponibilizar já o link desse vídeo para vocês lá na turma, né, para que vocês possam estar assistindo esse vídeo para fazer essa revisão, certo? De aspectos importantes para vocês aí, beleza? Beleza, professor, show de bola, foi bom. Eu peguei no final já, mas peguei o miolo, mas foi bom. Pronto. A sala virtual fica disponível até quando? Ulisses, eu não pretendo, pelo menos agora, removê-los vocês da sala virtual, não, né? Principalmente porque, assim, o meu objetivo é que todos vocês tenham a certificação, né? Então, o meu objetivo é que todos obtenham a certificação, mas caso vocês não consigam, vocês ainda vão ficar com material para vocês, a sala virtual, para vocês irem estudando mais um pouco, para ver se vocês obtêm a certificação em um momento, se Deus quiser, próximo. Eu só não garanto que conseguir outro voucher, né? Mas eu acredito que vocês devam estar continuem estudando, porque assim, é um objetivo que vocês têm que seguir, se certificar, né? Eu sei que esse de hoje até não tem muito tempo não, mas eu acredito que dê para vocês ainda revisar bastante coisa, né? Eu acredito no potencial de vocês, alguns de vocês foram meus alunos aí, né, eu não consegui, né, com a turma 02 aí, a turma 2, ministrar o curso para vocês, porque eu estou fazendo a parte da coordenação, mas na primeira turma eu fiz o acompanhamento pessoal com eles, né, mas assim, espero que vocês façam essa revisão. Eu vou disponibilizar os 2 arquivos, vou disponibilizar esse vídeo agora para vocês, né, o link deles para vocês estudar até lá, né? Temos um feriado aí na segunda-feira, aproveitem o feriado. Eu acho que é uma certificação importante, é um diferencial no currículo de vocês. Então, assim, dar esse gás final é importante sim, para que vocês consigam obter a certificação de vocês. Beleza? É permitido participar dos próximos cursos? Ulisses, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas, caso alguém desejar, eu posso tentar ver alguma coisa do tipo. Mas não pensei nisso. Até porque vocês, por exemplo, as turmas que vão vir agora são os mesmos professores, e vocês têm acesso aos links do curso de vocês. Então, o ideal é que vocês assistam o link do curso de vocês, né? E se for para tirar dúvidas, os bolsistas ainda ficam sempre dentro dos grupos, eu fico também, os professores ficam também, então a gente consegue tirar bastante dúvida ainda, caso vocês necessitem, certo? Certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Pronto. Então, Vamos passar todo mundo, viu? Dia 14, vamos embora. Todo mundo aprovado. Tem uns dia 13 e outros dia 14, né? Para quem for fazer boa prova, tranquilidade, vão lá, estudem, eu confio no potencial de vocês. Né? Final de semana e o feriado tá aí para vocês darem uma estudada. Beleza? Valeu, pessoal, boa noite, vai dar certo, tudo de bom. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, tchau. Para a gravação, interromper a gravação.